vai ao banco pagar uma conta, né? Poucos, isso a gente já incorporou tecnologia nesses setores. E desde a faculdade a gente entendeu que a saúde também iria acontecer isso, né? Mais cedo ou mais tarde iria acontecer. E se vocês lembram, antes da pandemia, pouco se falava sobre telemedicina. Ainda era algo que engatinhava, né? Tinha-se um certo receio. E a pandemia veio justamente para catalisar isso, né? Para acelerar, né, a incorporação de tecnologia na saúde, e a gente tem ainda muito que avançar. Então, um pouco da nossa história para quem não conhece. 2020, começo da pandemia, o Wilson estava finalizando a faculdade, eu era uma médica recém-formada, que tinha acabado de sair da faculdade também. Veio a Covid, veio a lockdown e foi liberada emergencialmente a teleconsulta. Teve aquele decreto em março de 2020. O Wilson, além de medicina, também fazia ciência da computação. Então, ele programou uma primeira versão de sistema para conectar médicos e pacientes. Videochamada convencional. Isso foi disponibilizado para um projeto nas duas faculdades lá, a UFN, que é a Franciscana, e a Federal de Santa Maria. A gente teve mais de 300 médicos voluntários, mais de 5 mil atendimentos gratuitos, ganhamos de utilidade pública. E foi um case para a gente perceber. A telesaúde veio para conectar o paciente e o médico. Porém, o que a gente percebeu na Covid? A gente tinha conexão entre médico e paciente pela tela, mas a gente tinha muitos gargalos que precisavam ser resolvidos. Muitos pacientes, ainda mais aqueles mais vulneráveis, eles não tinham um celular de última geração, com uma câmera boa, com uma internet estável, para fazer uma teleconsulta. E muitos médicos também faltavam os dados. Então aquele paciente chegava e queixava: doutor, eu estou com falta de ar. Como é que você iria, né, dar uma conduta na pandemia de um paciente com falta de ar, sem saber a saturação, sem saber a ausculta desse paciente, para saber se não era uma pneumonia, né, de uma sibilância, uma crise de asma, fora muitos outros casos, né? Então a gente percebeu, poxa, para a telemedicina conseguir crescer e ser cada vez mais sólida, né, sair de uma simples teleconsulta para fazer parte de uma rede, a gente precisava de algo a mais, de dar um passo a mais. E foi aí que a gente se olhou, que a gente pensou, a gente vai trabalhar aqui, né? É um caminho que parece difícil, mas é nesse caminho que a gente vai, porque é o que a gente acredita que vai funcionar. Então a gente começou a pesquisar, a entender, a programar, né, com a equipe junto, e foi provocado por um edital de fomento e inovação a tirar a nossa ideia do papel. E foi aí que nasceu o Telekit. O Telekit, acho que muitos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer. Quem ainda não teve, por favor, depois aqui da palestra, passe aqui ao lado do nosso stand para a gente fazer uma demonstração. É a nossa clínica na maleta. Então ali a gente desenhou uma jornada de cuidado para que ela seja levada até o paciente e ele tenha ali um ambiente propício para a telemedicina. Hoje a gente coloca, por exemplo, a maleta numa unidade básica de saúde, numa sala preparada para isso, ou ela é portátil, ela pode ser levada até a casa do paciente, fazer um home care. A gente tem casos de municípios, né, que colocaram numa ambulância e levam em zona rural, levam em bairros periféricos, e ali, além de levar o acesso, que era um problema que a gente tinha, porque a gente já tem a tela, já tem a conectividade com a internet, né, a gente dá equidade para esse paciente, porque a gente dá a ferramenta digital para ele. A gente também tem a parte de exame físico remoto. Então a gente integrou mais de 12 aparelhos. A gente fez uma curadoria no mercado de dispositivos que funcionam, que têm regulamentações, que são aptos a dar um diagnóstico médico, e entregou, né, a gente diga que a gente hackeou, né, a gente fez a integração inteligente no sistema para que a gente tenha uma jornada fluida, né? Até não adianta eu ter 12 exames e na hora da prática, na hora de atender o paciente, fica lá, cada hora abre um aplicativo e bota manual e perde dado. Então, assim, a gente construiu para que essa jornada seja fluida e se encaixe na rotina da saúde, que a gente bem sabe o quanto corrida que é. Então, hoje, aqui são alguns dados que a gente afere. A gente afere todos os sinais vitais,
pressão arterial, saturação de oxigênio, batimentos cardíacos, glicose. A gente também tem os módulos de ausculta cardíaca, então ausculta do coração e dos pulmões, ECG de 12 derivações. Aqui vocês percebem o quanto que a gente preza pela qualidade, então a gente integrou um eletro de 12 derivações. Doppler fetal, esse é um exclusivo nosso, a gente que fez a importação e fez os registros desse dispositivo. Otoscópio, dermatoscópio, câmera de inspeção, né? Além de outros que estão chegando em breve. A gente recentemente fez uma parceria também e começou a integrar exame laboratorial point of care. Então também é algo que para muitas realidades vai ser bastante importante. E aqui tô com o emergencista do meu lado, Dr. Wilson. Conta pra gente qual que é a importância, né? Porque não é o dado pelo dado, né? O que importa é a conduta que é mudada, né? Então conta pra gente exemplos de casos em que esse exame físico pode mudar um desfecho na telemedicina. Obrigado, Carol. Pessoal, muito boa tarde. A Carolina aqui já fez uma boa explanação para vocês, contando um pouquinho da jornada, um pouquinho da trajetória, né? A gente está aí há 6 anos já trabalhando essa visão de uma telesaúde conectada, que a gente chama, né? Agora parece tão óbvio, né? As pessoas chegam, olham a solução, tem a maleta conectada, faz a ausculta, tudo bonitinho, aí parece algo que realmente precisava, né? Mas a gente pensou isso lá atrás, a gente percebeu isso, a necessidade que teria dos dados clínicos, né? Realmente na pandemia mesmo, quando a gente percebeu essa questão, o médico precisava avaliar, né, a saturação de oxigênio, precisava fazer uma ausculta cardiopulmonar desse paciente, né? Mas não só isso, né? Eu acho que hoje, só contextualizando um pouquinho do que a Carol já falou, o mais legal é ver o paciente, né? A gente já tem mais de 13.000 avaliações de pacientes que foram atendidos pela Maria. Mas o mais legal é ver o quanto eles se sentem avaliados, né? A gente faz até impedância na nossa maleta. Muitas vezes esse paciente não tem um atendimento assim ainda, nem no presencial, né? A gente está conseguindo perceber o quanto que avaliar esse paciente, né, pensar na importância desses dados fazem a diferença. Como para mim aqui ficou um pouquinho dos dados, dos cases, né? Depois a gente vai falar um pouco dos cases dos municípios, mas como paciente, a gente já fez alguns milhares de atendimentos, né? Então já passou o paciente, por exemplo, que foi fazer uma consulta ambulatorial e pela ausculta mesmo e os sintomas que ele estava apresentando, esse médico já desconfiou que ele estava infartando, né? E era verdade. Então ele foi lá, conseguiu gerenciar e sair até a parte da emergência, depois ele passou no cateterismo, deu tempo aí de salvar o coração desse paciente, por exemplo. É algo que ele não sabia que ele estava infartando, né? Uma coisa de rotina, né? Mas uma avaliação bem feita, com sinais vitais, com ausculta, com eletro, a gente consegue realmente conduzir, inclusive, uma urgência ou emergência, né? E tem outras dezenas de casos, né? O paciente com pneumonia, né? A gente conseguir avaliar esse paciente, salva essa ausculta, por exemplo, e pede para ele voltar daqui 2 dias para avaliar novamente. Aí você consegue, esse médico consegue ouvir esse pulmão novamente e comparar com o som, não só porque o médico escreveu que ele estava ouvindo, né? Então isso a gente não consegue nem no presencial, muitas vezes, que é comparar, né, essa ausculta entre o atendimento anterior com o atual, por exemplo, né? Então assim a gente está percebendo, inclusive, coisas que nem se imaginavam lá atrás, com tecnologia a gente consegue realmente levar mais acesso, né? Outro caso, por exemplo, faz uma semana mais ou menos, a gente teve uma maleta no Alto do Xingu, né? Uma OSC do Ministério da Saúde levou a nossa maleta para atendimento indígena, né? E estava lá o paciente recebendo pela primeira vez um atendimento com um ginecologista. Nunca tinha sido avaliada paciente grávida, gestante, por um ginecologista. Na região não tinha, né? Uma região que demorava dias para chegar. Não sei o que, e a maleta estava junto lá com o pessoal, né? E aí entrou o ginecologista e conseguiu avaliar o nosso Doppler fetal, né? Fazer esse atendimento e avaliar o feto dele pela primeira vez com o especialista. Então esses são tipos de casos que a gente vai vendo já no nosso dia a dia, né? Perfeito, obrigada. E, né, como eu costumo falar, o telekit ele é a ponta do iceberg, porque dispositivos não iam
isolados, né, não conseguiriam entregar tudo isso. Então, por trás, a gente tem toda uma jornada de plataforma, tanto para armazenar esses dados, para ter o prontuário do paciente, para conseguir também ter a parte visual de indicadores, né, dashboards de gestão. Isso é muito importante, né? Parte de prescrição eletrônica, medicamentos, né, tudo com certificação digital, é feito, né, integrado essa jornada, né, e também com a nossa API de integração para que a gente consiga também jogar esse dado, né, fazer uma interoperabilidade com outros sistemas. A gente sabe da importância dos dados dos dados do paciente estarem disponíveis, né, para de fato, né, para o município, né, para o sistema, que a gente consiga migrar isso. Tá? Então, tudo isso pensado já com muito carinho e desenvolvido para que funcione. Ele vem a parte, né? Perfeito. A gente consegue hoje já deixar pronto isso no município, faz parte da jornada, né? Se o paciente, quando receber uma prescrição, ele vai precisar dispensar essa medicação na farmácia do município. Então, isso é jornada que a gente conseguiu ajustar, né? Para que chegue lá e resolva o problema do município, seja fila, seja em relação à telesaúde. Perfeito, né? Eu como médica de família, né, a gente sempre teve essa clareza, né, de que a gente faz parte de uma rede, né? Então a gente acredita que a telemedicina que vai atender o município, ela precisa compreender os processos, compreender a localidade que ela vai atuar, né, e se ajustar aos fluxos locais para que funcione. Senão a gente vai estar criando um problema maior ainda, a gente vai estar fragmentando ainda mais o cuidado, né? E o objetivo não, o objetivo é que a tecnologia, que a telesaúde venha justamente para trazer mais fluidez, né? E para ajudar a ampliar esse acesso. E o que começou, como a gente diz, com um sonho, com uma maleta, hoje virou uma empresa investida. A gente está aqui também com a presença da Quartz Capital, nossos investidores aqui nos prestigiando aqui neste momento, com um time também que tem propósito, né? Então, esse desafio que a gente tem aqui hoje com o nosso time é passar esse brilho no olho para eles, para que cada atendimento, para que cada desenvolvimento, porque a gente segue melhorando, toda semana sobe alguma atualização, né? Que tenha de fato esse propósito genuíno de levar o cuidado lá na ponta para quem mais precisa, que é o paciente. Fazendo essa ponte humana, né? A ponte humana entre o paciente que vai chegar nessa unidade, vai ser consultado em casa, com esse médico que está remoto, né? Então a gente treina essas pessoas, mantém uma reciclagem contínua com elas, e é impressionante ver o quanto elas compram o projeto. Elas falam, não, sou o braço do médico aqui, aí quando veja o café da unidade ali, de festinho, o médico está online também, participando. Então a gente vincula esses profissionais quando a gente tem o corpo virtual, e aí eles criam essa conexão entre a equipe e os pacientes, né? Então é muito legal ver isso e ver que mais gente vai pegando esse propósito de realmente colocar tecnologia para aumentar esse acesso à saúde, né? Perfeito. E hoje, né, toda essa tecnologia, então a gente tem formato de maleta, então as maletas elas ficam, por exemplo, numa unidade básica de saúde, numa UPA, ou elas podem ser levadas à casa do paciente, fazer o home care, como eu falei, tem a mobilidade, né? E a gente também tem alguns locais que eles preferiram, né, fazer isso de forma fixa, né? Então na forma de totem ou de cabine, né? Mas isso não importa, né? Porque toda a inteligência disso, ela é única, né? Ela pode estar em qualquer formato, mas ela vai ter essas diferentes possibilidades. E um pouco dos nossos reconhecimentos. Então, eu e o Wilson, a gente foi reconhecido ano passado pela revista Forbes, como Forbes Under 30, né, entre os jovens menores de 30 anos mais promissores. Tivemos também mais de 60 mil atendimentos realizados através das maletas, um NPS orgulhosamente altíssimo, maior que 90, presença aí em vários tipos de clientes, né, em mais de 14 estados. E, recentemente, recebemos um aporte do Fundo Soberano para ampliar no SUS, porque a gente entendeu que se a gente quer levar acesso à saúde no Brasil, um país em que o SUS é gigantesco, a gente tem o maior sistema de saúde pública do mundo,
a gente tem que olhar para o mercado, a gente tem que olhar para o SUS, né? Então a gente justamente está aqui com esse objetivo para difundir a tecnologia, né? Inspirar vocês também, para que a gente juntos consiga colocar isso para o maior número possível de brasileiros. E é uma tecnologia que a gente conseguiu registrar. A gente tem o registro do INPI, né? Propriedade intelectual, da maleta e do software também. Antes de passar para os cases, só para eu finalizar, um pouco do passo a passo que eu acredito para quem quer implantar uma telesaúde no seu município, né, na sua instituição. Não começar pela tecnologia, começar olhando para que problema a gente quer resolver, né? Escolher o problema, na verdade, né? Eu imagino que tenham muitos, mas qual problema a gente quer resolver, né? Então, mapear muito bem qual que onde é que vai ser o caso de uso, né? Escolher, claro, bons parceiros, treinar as equipes locais para que elas também tenham um engajamento nesse projeto, né? E também que o prestador de serviço ele tenha uma compreensão dos fluxos, da realidade do município, né? Para que as coisas consigam fluir de fato como uma rede, né? Dados, para que essa teleconsulta seja qualificada, para que a gente consiga, inclusive, reduzir custo com exames, porque a gente sabe que se o médico ficar com dúvidas, ele vai pedir mais exames, né? Se ele tem os dados clínicos, ele vai ficar mais confiante e vai precisar menos de exames complementares. E claro, né? Ter indicadores claros do que você quer gerar de impacto, né? Então, tanto de avaliação do paciente, do NPS, como redução de fila, SLA de atendimento, para que isso possa ser monitorado, né, e acompanhado para que se preze por qualidade. Recentemente também, não sei se vocês ficaram sabendo, a ONA, que é uma grande acreditadora de saúde no Brasil, lançou um manual de acreditação em telesaúde de qualidade. Então também é algo, fiquei até o professor Chaldi, me comprometi com ele de divulgar aqui para vocês, né? Quem ainda não sabe, depois dê uma olhada, mas também é um grande passo que vai ajudar, né, a gente, enquanto telesaúde, dar um grande passo de qualidade, porque a gente precisa, né, ter um nível de excelência, a gente precisa manter a ética, a responsabilidade, os fluxos do presencial, trazer para a telemedicina também, né, para que a gente consiga manter aí a nossa excelência como saúde digital, né, e conseguir cada vez mais crescer. Um pouco dos cases, vou passar para você, Wilson. Essa questão de pensar essa jornada, ter o entendimento da dor até quando vai ser essa resolução, né? Eu já vi casos, e aí chega para nós muitas vezes, né, que tentou colocar, né, aí foi tentar colocar e ficou pior, aumentou a demanda do presencial, porque aí criou uma possibilidade de atendimento não resolvido, né, e aí aumentou ainda mais a ida para o presencial. Então, tem que estudar muito bem a dor, tem que entender muito bem as especialidades que vai ser ofertadas, se vai ser colocado clínico, se não vai, como é que vai ser esses atendimentos. E isso é tão importante quanto a tecnologia. Né? Então, também acho que essa é uma das principais dicas para quem quer iniciar um projeto de telesaúde que seja bem sucedido, é realmente fazer o dever de casa e entender onde está o seu maior gargalo, onde ela pode melhor contribuir. Né? Com essa primeira avaliação, aí sim pode se estruturar a solução para isso. Né? Já que o nosso caso aqui, né, a gente teve que contextualizar bastante, mas é muito focado em resultado, né, de o que dá para fazer com telesaúde, né, vai fazer cirurgia, já tem cirurgia robótica, o que a gente pode fazer com isso? Então, assim, um dos nossos principais casos que a gente gosta de falar é o Hospital de Base no interior de São Paulo. Né? O Hospital de Base hoje, para quem não conhece, ele é o maior demandante de cirurgia SUS do Brasil. Né? Ele é o maior realizador dessa cirurgia. Ele pega todo o interior de São Paulo. São José do Rio Preto. Isso, São José do Rio Preto, São Paulo. Eles pegam mais de 30 municípios onde eles acabam sendo responsáveis pelas cirurgias ambulatoriais. E para fazer uma cirurgia ambulatorial, tem todo um preparo dela,
é as APAs, famosas APAs, né? Avaliações pré-anestésicas. Então, há pouco mais de 2 anos, eles estavam desesperados, quando eles encontraram o laudo, porque o bloco cirúrgico deles estava ocioso, estava ficando ocioso por causa dessas consultas. O desfecho para vocês, já no final, e eu vou passar um pouco de como funciona lá hoje, já faz 6 meses que eles tiraram a equipe presencial. Hoje só tem as maletas do telemedicina lá dentro do hospital para fazer a parte da cirurgia. Então, se não tiver a maleta ligada, funcionando, com a equipe fazendo esses atendimentos, não tem cirurgia no hospital, para vocês terem uma ideia. Eu me recordo, não ficou um dia desses últimos 2 anos sem ter realizado os atendimentos corretos, certinhos e funcionais. Milhares já de avaliações pré-anestésicas que a gente realiza. E a solução hoje, nós temos do lado, né? Então a gente tem que entender quem realmente precisa de dispositivos, por exemplo, né? E se vai usar ou não o nosso corpo clínico. Né? O Hospital de Base é um exemplo, ele usa o nosso corpo de anestesista. A gente tem em torno de 10 especialistas lá em anestésia atendendo todos os dias ele, porque a demanda é muito grande. Né? Mas a parte de cardio endócrino, eles usam a solução para atender com os médicos deles. Então também a gente tem essa parte de modular, inclusive os lugares que já tem os médicos, já tem empresa da parte de serviço, a gente consegue fazer essa integração toda da tecnologia. Né? Então a gente consegue levar o software, consegue levar os equipamentos, né? E conectar isso tanto no sistema terceiro e outros prestadores, quanto no sistema municipal, no PEC, no PEC, no B, Brasil. A gente já tem todo essa API integrada de conexão, que é super importante. Né? Como a Carol falou, a gente precisa saber o histórico desse paciente quando a gente for atender e precisa depois dar insumos, indicadores para essas unidades. Não dá para deixar isso tudo solto, né? Não é só mais um equipamento ali colocado. Não, a gente se preocupa muito com isso. Inclusive, quando é com o nosso corpo clínico, a gente sempre vincula esses profissionais para ser os mesmos naquelas unidades. Então, quando a gente é do município, a gente mapeia as unidades que vai ser atendido e vai ser sempre os mesmos médicos. Isso é muito importante para o vínculo. Né? Então, esse é um ponto também muito relevante. Aqui está sempre os mesmos médicos lá no hospital de base, por exemplo. A gente já quer o vínculo com a equipe que vai fazer esse manuseio da tecnologia ali, a equipe de enfermagem e os pacientes também. Né? Então é isso. Quer voltar nisso? Claro. Tem mais um ponto que eu deixei passado os pontos básicos, mas é isso mesmo. Então aí, outro ponto legal, né? Então quando eles nos convocaram, né, falaram assim, bom, vocês têm experiência já em anestesia? A gente falou, não tem. A gente vai ter que, a gente topa aprender para colocar aí. Aí eles toparam, né? Tava com um problema gigante lá mesmo, era a última alternativa para eles em relação à ociosidade do hospital. E aí a gente começou a entender a jornada. Um problema que eles tinham no gargalo desses atendimentos era a assinatura do termo da cirurgia. Aí o que a gente fez? A gente criou um módulo de assinatura na matrícula. Aí esse paciente hoje, quando chega para fazer a SAPA, o médico remoto, já assina ali aquele documento, já cai no prontuário, ele não precisa nem imprimir mais. A gente vai lá resolver o problema de documento que existe aí a partir da solução. Então é muito importante isso, é algo que está dentro do nosso DNA. Quando a gente entra no cliente, no município, a gente vai olhar muito bem essa jornada para ver onde a gente pode ajudar a melhorar com essas questões de tecnologia, né? Aqui a gente tem um município que muito nos orgulha já com o case, né? Já está fechando um ano lá em relação ao município e eles foram extremamente inteligentes no que eles construíram. Então eles colocaram um telekit numa unidade básica, né, de atendimento, fazendo um atendimento de pronto atendimento nesse local, numa unidade deles lá, e também colocaram um telekit móvel, né, colocaram uma maleta dentro da ambulância e criaram a ambulância da telemedicina. Aquela ambulância estava parada ou está parada lá no município, pode ser pensada para fazer atendimento rural, atendimento para domicílio, que está nos pacientes mais distantes, e assim você está levando esse atendimento, inclusive, para dentro da casa desse paciente, né? E aí isso, ou mutirões, né? Pode servir para fazer alguns mutirões de saúde, seja de atendimento clínico, seja de especialidades, né? Aqui dentro, por exemplo, tem uma Starlink. Então hoje, aproveitando para explicar o telekit, ele funciona com internet, né? Então hoje ele pode funcionar com internet móvel, que é com chip colocado nele, com Wi-Fi ou com Starlink, que é via satélite, né? Então são 3 possibilidades aí de internet, e aí existe a possibilidade de fazer esses atendimentos móveis também, né? É um super case, né? Integra a equipe local, né? Tem outra, nesse caso até outra empresa que presta serviço, a gente faz toda essa jornada,
né, deixa essa metodologia pronta ali para esses atendimentos e o negócio flui na ponta, né? E está sempre ali também deixando a reciclagem desses profissionais que vão estar com a tecnologia na ponta. Porque eu sempre reitero, essas pessoas são importantíssimas para o projeto fluir. Elas são realmente um braço do médico que humaniza esse atendimento junto ao paciente. A gente acredita muito. A gente já está lançando agora o Totem, tem muita gente pedindo o Totem, né? E aí a gente está vendo exatamente quais os dispositivos que podem ficar no autoatendimento, né? Porque não são todos. Como é que eu vou me auto-auscultar? Né? Como é que eu vou fazer minha avaliação do ouvido? Então, a gente acredita muito nesse profissional ali. Então, até a questão do Totem, a gente está vendo que ele pode até servir para mais de uma sala, mas tem que ter um supervisor ali, enfermeiro, para ir lá tirar esse travamento que pode acontecer desse paciente ali na prática, né? Agora, tem uns dispositivos que sim são fáceis de se autoaferir. Subir na balança, clicar em me pesar, a oximetria, que é só botar o dedo no dispositivo. Então, tem algumas coisas que pode agilizar sim, mas eu não acredito nessa teleconsulta efetiva, resolutiva e que o paciente gosta, sem ter alguém ali fazendo essa interface, esse interfaceamento com o médico do outro lado e humanizando mesmo essa relação, né? O paciente não é obrigado a saber como funcionam essas questões, mas ele chegar e já ter alguém para conduzir, ele sai com a prescrição feliz da vida e já vai fazer o tratamento, né? Tem mais algum aí? Curitiba, né? Então, Curitiba já é um case também de sucesso da Laudos, né? São 500 mil vidas sob gestão. A gente está fazendo toda a parte de telesaúde, né? No município, né? Nos distritos ali que nos competem. E aí, basicamente, é tirar os pacientes que estariam numa UPA, num pronto atendimento, lá lotando esse atendimento, deixar ele na sua região, ali naquela UBS. Agora ele tem um apoio ali com SLA de 1 minuto e 15. Eu olhei antes de vir para a reunião. Hoje a gente tem os clínicos lá atendendo e esse paciente demora 1 minuto para ser atendido quando ele vai lá para receber esse atendimento clínico. Então é um case de sucesso assim, impressionante. Eu recebi a secretária também antes do nosso stand. A gente está muito contente com esse projeto, né? Então a ideia até é ir para todas as 100 unidades, né, de saúde do município, né, porque a gente está realmente conseguindo fazer uma coisa muito legal. Esse paciente que achava que antes a unidade dele é uma UPA da vida, onde que tu vai quando precisa de atendimento? Eu vou na UPA. Não, vai na unidade básica, já te conhecem, já fazem a coordenação do teu cuidado, mas e se eu preciso de um atendimento rápido? Agora tem a sala da telemedicina e você consegue receber esse atendimento também ali, sem precisar ir lá sobrecarregar, né, um pronto atendimento, uma UPA, um pronto-socorro de um hospital, né? Então aqui está um super case aí também de gestão de saúde e telemedicina, né? Aqui também é um outro município muito legal, né? Aqui é mais as especialidades, né? Curitiba, então, é mais a parte clínica de levar esse atendimento clínico mesmo, que resolve, né? Que ajuda a renovar a receita, refazer essas outras coisas mais básicas também, para deixar o médico de família ali da região cuidando da coordenação do cuidado. Lá é essa parte mais clínica, mas aqui a gente também trouxe uma super experiência, né, que a gente tem no município bem pequeno, do interior do Paraná, né? Já está 1 ano também trabalhando junto com a gente. E antes eles tinham assim uma dificuldade muito grande em relação à fila de especialidades, né? Um município distante da capital. Então a maioria desses atendimentos, ou às vezes para fazer uma simples conferência dos exames com o especialista, precisava levar o paciente quilômetros e quilômetros para fazer esses atendimentos. Então hoje lá a gente já faz algumas centenas de consultas, né? Acabou zerando aí a fila de especialidades do município, né? E consegue levar desde endócrino, cardio, neuro, né? A gente tem casos também muito legais de pacientes jovens que precisavam de apoio de especialidade muito rápido. A gente vai lá, consegue colocar, resolver também um pouco desses casos, né? E no final do dia é sobre encurtar, né, essa distância de um atendimento especializado, né, para um local que costuma ficar quilômetros e quilômetros de distância, né? E assim economizar com transporte, né, economizar com segurança. A gente viu recentemente uma ambulância também que estava andando de um município distante para outro, que se acidentou. Então a gente até consegue contribuir para isso, deixar a segurança maior para esses cidadãos, né? Então, levar esse especialista para um município pequeno, independentemente de onde ele esteja, é um pouco do que faz a gente estar fazendo tudo isso que a gente faz, né? Trazer o cuidado em tempo oportuno, né? Porque o tempo da doença
não é o tempo que às vezes a gente tem uma fila, né? Que a gente tem que, às vezes, como esse município, a gente trouxe ele, é um município que ele fica a 10 horas de Curitiba de ônibus. Então imagina você, né, pegar um paciente, pegar um familiar, uma pessoa já numa situação vulnerável, né? Viajar para uma consulta, chegar lá, ter que voltar depois, né? E depois de novo. Então, assim, consegue resolver todas as demandas? Né? Não consegue. A gente sabe que sempre vai ter, né, aquele percentual de casos que vão precisar ir no presencial. Mas a questão é deixar o presencial para aquele paciente que realmente vai precisar dele. Né? A gente conseguir otimizar essa gestão local, atender quem a gente consegue atender e direcionar corretamente, né, para o fluxo aquele outro paciente que vai precisar de uma biópsia, que vai precisar de fazer um procedimento ambulatorial, né? Então, isso é um pouco do que a gente quer trazer também, né, para perto do paciente. Legal. Esse aqui também é interessante, é um plano de saúde de idoso. Não sei se vocês já ouviram falar, se chama Med Senior. Né? Ele também já fez um trabalho com a gente, e antes dele se tornar nosso cliente, ele fez um super piloto, né? Agora eles publicaram esse artigo, porque é bem inovador também, onde eles passaram a fazer as visitas domiciliares dos pacientes acamados através da maleta. Então antes eles tinham uma dificuldade muito grande de dar um atendimento contínuo para os pacientes que não tinham muita dificuldade de ir até o presencial. Aí hoje a maleta, o telekit, ele já faz parte da equipe de visita domiciliar, que é composta pelo técnico de enfermagem, né? Que já vai lá para fazer curativos desse paciente, avaliar exame de sangue e tudo mais, coletar, né? E agora eles passam rotineiramente nesses pacientes para fazer a coleta dos sinais vitais, a ausculta, então tá diariamente nessa conexão para manter esse paciente cada vez melhor, né? Sem precisar esperar ele ficar muito mal para depois ir lá já no hospital e aí ficar internado e ficar mais um monte de tempo lá. Então eles tentam agir preventivamente, fazendo um trabalho domiciliar, né, de visita ao paciente. Então, com isso, eles conseguiram fazer uma teleconsulta que vai realmente além da ligação. Antes eles tinham esse desafio. Eles ligavam para o familiar, tentavam falar com o paciente. Agora eles realmente entram com um consultório dentro da casa do paciente e faz desde a ausculta até o eletrocardiograma. E esse médico, se for entrar ali, já consegue ver na hora. Fora que eles também fazem essa coleta assíncrona. Nem sempre o médico está entrando em paralelo. Faz a coleta toda, fica salva no prontuário, e aí depois o médico pode ligar, entrar, mas já está com os dados ali coletados para fazer o melhor atendimento, prescrever, fazer, né, as prescrições de rotina também desses pacientes mais idosos que demandam um cuidado mais continuado, né? Então, visão de futuro, também ficou para mim aqui, né? Então, assim, o que a gente entende? A gente entende que a saúde, ela já está conectada, ela deve ficar conectada, né? Então, colocar o paciente no centro, eu acredito que é um dever de todos os stakeholders, como eu chamaria, né? Então, Estado, hospital, município, empresas que têm alguma prestação de serviço, seja com prontuário, com sistemas, com telesaúde, como é o nosso caso, né? A gente precisa estar aí, e eu entendo que precisa vir de cima mesmo, né, com políticas públicas cada vez mais eficientes, né, para entender quem tem como acessar o determinado dado do paciente, né, quem vai zelar por essas informações, pela parte ética, porque o futuro, na minha opinião, é que as coisas estejam todas muito interligadas. Quando esse paciente entra na tele, esse médico já sabe exatamente o que ele tem, onde ele foi nas últimas vezes de atendimento. No presencial isso já esteja conectado, né? Tem um município que inclusive vai usar a maleta para conectar a triagem física. Então ele vai unificar agora, é exatamente essa visão que eu vejo de futuro do todo, né? Ele vai fazer o presencial também ser digital. Então, se vai fazer a otoscopia, a ausculta, vai ficar sempre registrado. Então, ele vai passar pela triagem com os devices que a gente integra e deixa conectado. Depois ele vai para o presencial ou para a tele. Mas esses dados vão ser sempre registrados no mesmo lugar. E esse médico, seja na tele, seja no presencial, vai poder acessá-los ali e ter essa tomada de decisão. Então, eu entendo que o paciente no centro e os demais stakeholders, sistemas, né, prontuário, monitoramento, dispositivos, inteligência artificial que está aí para ajudar também, né, vão ter que estar tudo muito conectado e ajudando a gente a conduzir melhor esses atendimentos, né?
Então é isso, eu acho que ela estará mais próxima, mais disponível, né? Não, independentemente da distância ou de onde esse paciente mora, a gente vai ter cada vez mais monitoramento, mais exames mesmo ali mesmo no paciente. Uma inovação que a gente trouxe agora é o exame Point of Care, né? Agora a maleta tem conectado nela hemograma, troponina, função renal, né? A gente consegue fazer esses exames laboratoriais também, portáteis, né? Sendo conectados ali e mandando esse dado para esse médico registrado no prontuário, né? Então a gente tem ali já uma ampla gama de exames laboratoriais também para oferecer conectado como um dispositivo adicional e com exames para os clientes, né? O próximo vai ser ultrassom, point of care, raio-x portátil e a gente vai deixando isso tudo muito bem conectado, né? Mas é isso que eu entendo como futuro, tá bom? Pessoal, isso é um pouco do que a gente queria trazer para vocês, né? Agora a gente abre para esse segundo momento, para a gente conversar, né? Para que a gente consiga também entender dúvidas, perguntas, né? A gente está aqui à disposição de vocês. Este QR Code, ele é um breve cadastro, tá? Para que a gente possa também entrar em contato com vocês, né? Para mandar mais materiais da Laudos. E também a gente se coloca à disposição para conversar, seja aqui no nosso stand, seja numa reunião de videochamada depois, né? Para a gente conseguir sentar, compreender, olha, a gente tem esse problema, né? Como é que vocês acham que a gente consegue ajustar? Ou a gente está com esse projeto, né? A gente está total à disposição para trocar experiência com vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Vocês estão vendo ali o QR Code, né? Eles, para vocês poderem pensar, mas não deixem de visitar o stand da Laudos, nosso vizinho, como eu falo aqui, é só atravessar a rua, e conheçam o material. Mas também está aqui o nosso QR Code, onde vocês podem caminhar suas perguntas. Então, tablet passando, então. Valeu, Tá na semana aí. Boa, obrigado. Tá. Vamos sim. Maravilha. Combinado. Está trazendo tantas novidades, né? Inovações, treinamento acima para melhorar, qualificar ainda mais o nosso serviço de saúde pública e Brasil gigante, como a gente fala, né? 5.570 municípios, é um país inteiro de instituições continentais que a telemedicina tem para facilitar a nossa vida, para facilitar também nossos usuários, nossos profissionais, enfim. Mas o que é então de maneira que a gente vai fazer? Anne. Anne. Veio no nosso? Veio no nosso? Lembrando para vocês, vários painéis, vocês colocam os fones de ouvido, tá? Não esqueça. Já chegou pergunta aqui, ó. Vou passar um bloco de pergunta para vocês. A Grécia de São José do Belmonte, na Paraíba. Qual o valor da maleta e da sala? Filhas Marcos Santos, Silvio, Espigão do Oeste, Rondônia. O atendimento telefone 24